Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Os primeiros 4 versículos desta carta está escrito dessa forma. Estão escritos dessa forma. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Amém? Meus irmãos, João, de todos os discípulos, o mais amado, pelo menos na opinião dele mesmo, ele escreveu o Evangelho de João, está lá nas primeiras fileiras do Novo Testamento, o 4º na lista dos Evangelhos, e posteriormente, provavelmente aí pelo ano 95 a 100 depois de Cristo, ele escreveu 1 João, que a gente costuma chamar de primeira carta de João, mas não se parece com a carta. Afinal de contas, não tem uma saudação no começo e nenhuma despedida no final. Mas foi João que escreveu. E quando João escreveu isso, a igreja passava por um problema complicado. Havia um grupo até antigo, bem mais antigo do que João, do que a igreja de Jesus, que era o grupo dos gnósticos. E esses eram uma seita, e eles tinham algumas ideias bem errôneas a respeito de Jesus e a respeito de Deus. Na verdade, eles acreditavam de que qualquer coisa que você pudesse pegar, pudesse ver com estes olhos, era uma coisa ruim, uma coisa má. Estava cheia de maldade. Esse culto estava cheio de maldade. Esse livro estava cheio de maldade. Esse meu tablet aqui cheio de maldade. Essa cadeira que você estava sentada, aliás, você mesmo, porque você tem corpo, você tem matéria, você também está cheio de maldade. E aí então, você imagina como foi que eles ficaram quando disseram que aquele Jesus nascido em Belém e cresceu em Nazaré e viveu em Cafarnaum era Deus. Quer dizer, não é possível. Como é que pode ser Deus se ele tem carne e osso? Se a gente conseguiu ver o sangue dele? Na verdade, eles acreditavam que o ser humano ele precisava se despreocupar com tudo que era material e se apegar àquilo que era energia e àquilo que era espiritual, porque essas coisas sim eram coisas boas e nisso estavam bem. Isso quer dizer que as pessoas eles não procurariam satisfação, eles fugiriam das satisfações que estivessem no corpo. Por exemplo, comer uma comida deliciosa era uma coisa muito ruim. Precisavam procurar esquecer esse tipo de prazer. Imagine para vocês terem uma relação sexual, você ia dissipar suas energias. Então você tinha que concentrar suas energias para você se elevar cada vez mais e você se tornaria um Deus. É isso que pensavam os gnósticos. E aí então, a maior preocupação e o maior impacto disso na igreja é que muita gente estava desconfiada de que o Jesus de Nazaré não era nada de Deus, não. E aí então é nesse contexto que João diz aqui no início, o que era desde o princípio. Essa expressão, o que era desde o princípio, ela também está no Evangelho de João. Como é que diz João capítulo 1, versículo 1? No princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o que João estava chamando a atenção, olha,
E essa pessoa de que eu vou falar para vocês já existiu desde o começo. Eu quero destacar duas coisas. Quero deixar bem claro duas coisas. O Evangelho de João foi escrito com um propósito bem definido. O João mesmo escreveu isso no capítulo 21, de que o propósito era mostrar que Jesus era o Cristo e Filho de Deus, para que as pessoas crescem, para que elas crescem e tivessem vida eterna. O propósito do Evangelho de João é que, à medida que as pessoas lessem o Evangelho de João, elas se convencessem que Jesus era o Filho de Deus, e quando se convencessem disso, tivessem vida eterna. Esse é o propósito do Evangelho de João. Já quando ele escreve a primeira carta de João, ele tenta convencer, o propósito dele é convencer as pessoas que possuíam certas atitudes piedosas de que elas tinham vida eterna. O capítulo 5, no versículo 13 diz: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Então, enquanto o Evangelho de João foi escrito para pessoas que não criam, para que elas crescem, já a primeira carta de João foi escrita para pessoas que já criam no nome do Filho de Deus. Por que então que João escreveu essa carta para os que criam no Filho de Deus? Para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então, quando você lê a carta de João, você vai terminar com duas possíveis conclusões: eu tenho a vida eterna, ou eu não tenho a vida eterna. Isso vai acontecer no final, quando você lê a primeira carta de João. Até porque uma boa parte dos textos de João, ele tem uma postura negativa, ou seja, tem uma postura condenatória. Por exemplo, quando você olha no capítulo 1, está com a Bíblia aberta, você vai ver isso aí, versículo 6. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Esse é um posicionamento negativo e condenatório de João. Ou seja, você diz que tem comunhão com Deus, só que você anda nas trevas, então você está mentindo, você não tem comunhão com Deus. Essa é a expressão negativa. Outra expressão negativa, a gente vai ver no capítulo 2, no versículo 4. Aquele que diz: eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Então, o texto da primeira carta de João é toda recheado de declarações condenatórias mesmo, que levam muitas pessoas a duvidarem se de fato estão salvos. Para uma outra parte, quando leem o texto e veem que é isso que elas estão vivendo, então elas chegam à conclusão: eu tenho realmente a vida eterna. Então eu queria convidar você para que você começasse a pensar comigo sobre como é que está seu relacionamento com Deus. Examine para saber se você está na fé. Seja muito honesto com o Senhor. Agora eu queria evitar que Satanás pudesse tirar a esperança do seu coração, porque toda vez que Deus disser, ou melhor dizendo, aproveite as oportunidades em que Deus diz: se você não fizer isso, você não me conhece, para fazer aquilo que Deus quer que você faça para conhecê-lo, e não para dizer: eu estou acabado, acabou-se, vou para o inferno, nem venho mais para a igreja domingo que vem, já sei que eu estou condenado. Não é esse o propósito de Deus. Ele veio para nos dar vida, e vida em seu nome. O propósito de Deus, ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar. Esse é o propósito de Deus. E quando a palavra do Senhor, ela é declarada às vezes de forma condenatória para aqueles que não obedecem, não querem fazer a vontade de Deus, não é simplesmente para dizer: olha, vocês vão para o inferno. Não é essa a intenção do Senhor. A intenção do Senhor é dizer: se vocês não fizerem assim, vocês de fato vão para o inferno, vocês de fato não me conhecem. Mas se vocês querem me conhecer, então não façam isso, façam assim. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto, meus queridos, é que para ser cristão, eu preciso crer que o homem, Jesus, é o Filho, ou é o Filho de Deus, o Cristo prometido na Escritura.
Eu preciso de fato entender que aquele homem que nasceu há cerca de 2000 anos atrás, na cidade de Belém, filho de Maria, por geração do Espírito de Deus, que cresceu em Nazaré e que viveu uma boa parte do seu ministério em Cafarnaum, que aquele homem que morreu na cruz, crucificado por sentença dos romanos, impulsionado pelos judeus e provocado por Deus em última instância, por causa dos nossos pecados, sim, aquele homem do Calvário, aquele homem do Getsemane, aquele homem de Jerusalém, aquele era o Filho de Deus. Amém. Primeira coisa que precisa acreditar é isso, é que aquele é o Filho de Deus, o mesmo que as Escrituras diziam, o mesmo que o Velho Testamento dizia que apareceria aqui. E como Deus planejou que nós poderíamos hoje ter convicção de que aquele homem na verdade era Deus. No plano de Deus, as Escrituras fariam profecias, e depois de vários anos, centenas de anos, aquelas profecias do Velho Testamento se encaixariam numa única pessoa, ou seja, uma única pessoa na história se encaixaria em toda a descrição dessas profecias feitas há mais de 600 anos, ou 600 anos antes de Cristo. Ou seja, nós temos escritos antigos que variam de 2000 até 400 anos, em que estão repletos de características de uma pessoa e de coisas que aconteceriam com uma pessoa e que esta pessoa era o Messias. E aí então, quando Jesus vem, ele chama 12 pessoas para ficar perto dele, para que essas 12 pessoas vejam ele vivendo 3 anos e meio, e ele vai dizendo: o que está acontecendo comigo hoje é o que foi dito pelo profeta Isaías. E vocês estão vendo. E quando eu morrer e for embora, vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão dizer para todo mundo que vocês viram um homem que cumpriu tudo que a Escritura dizia sobre o Messias que haveria de vir. Então você olha para Lucas capítulo 24 e vê Jesus dizendo justamente isso. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Aqui é o padrão de proclamação de Deus. Ele declara coisas no passado, essas coisas se cumprem no homem hoje, e os discípulos são as testemunhas que vão divulgar isso para o resto das gerações. Quando Jesus diz está escrito, ele está falando de vários textos do Velho Testamento. Eu vou citar alguns para vocês. Em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, diz assim, ele não é do Velho Testamento, eu sei, vocês vão entender. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das Boas Novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Preste bem atenção. A realidade encontra-se em Cristo. Agora, antes de Cristo, haviam coisas que eram sombras. Se eu estou no meio do sol, o sol bate em mim, você olha para a minha sombra, você tem uma ideia de como eu sou. Não é verdade? O que eram sombras daquilo que Jesus seria? As cerimônias, o ritual, o culto realizado pelos judeus. Portanto, quando você vai para Êxodo, Levítico e Deuteronômio, você vê ali orientações de Deus como deveria viver religiosamente os judeus. Cada coisa que Deus dizia para os judeus que eles deveriam viver no culto representava algo do que seria Jesus. Só a título de exemplo,
como era que era feita a expiação ou o perdão, como era que era retirada a culpa do pecado dos judeus. Eles sacrificavam um cordeiro. Aquele cordeiro era uma sombra do que seria Jesus. Já estava sendo ensinado com aquilo, já estava sendo ensinado aos judeus, com aquele sacrifício, que sem derramamento de sangue não existe remissão de pecado. Já estava sendo dito para eles: se vocês precisam ser perdoados, alguém precisa ser sacrificado. E o cordeiro do primeiro século foi Jesus. O sacrifício perfeito, porque todo ano precisava haver sacrifício de cordeiros. Mas quando Jesus foi para a cruz, um cordeiro perfeito estava morrendo. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Cada coisa que acontecia ali no templo, no tabernáculo ou no templo, na hora do culto, falava a respeito de Jesus. Em Hebreus capítulo 8, versículo 5 diz: eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado. Ou seja, o tabernáculo, ele era uma impressão, uma imagem do que estava acontecendo ou daquilo que seria no céu. Quando você vai para Deuteronômio capítulo 21, versículo 23, diz: porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo de maldição, e toda maldição que estava sobre nós foi carregada por alguém que foi morto no madeiro, e foi morto na cruz. Assim diz Gálatas capítulo 3, versículo 13. Em Salmo capítulo 22, no versículo 1, existe uma frase que vocês ouviram, não, você não estava lá. Mas as testemunhas que estavam lá na cruz disseram que Jesus disse. Salmo 22, 1 diz: meu Deus, por que me abandonaste? Essa declaração foi feita por Jesus. E depois foi ensinado, foi dito por João. João ensinou que o Salmo 22 falava a respeito de Jesus Cristo. Em Isaías capítulo 53 diz que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o considerávamos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Para os judeus, Jesus estava na cruz porque Deus havia estabelecido que ele era culpado de ter se declarado Deus. Na cabeça do judeu era assim. Deus já sabia disso e disse para Isaías 600 anos antes: vai acontecer assim com aquele homem que eu enviar. Eles vão pensar que eu estou fazendo aquilo com ele porque ele é culpado. Mas na verdade, embora ele seja desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de quem as pessoas vão desprezar e vão esconder o rosto, alguém que será tido com estima, ele estará tomando sobre si as nossas enfermidades. Essa declaração era totalmente incompreensível para quem estava lendo a carta de Isaías 600 anos antes. Amém. Como é que pode alguém declarar que uma outra pessoa levará as minhas enfermidades, levará as minhas doenças, uma outra pessoa será castigada por mim? Porque na lei havia uma declaração, havia um princípio de que ninguém poderia sofrer por causa do pecado de outra pessoa. Nenhum homem poderia sofrer por causa do pecado de outra pessoa. Então os judeus não conseguiam compreender isso aqui. E somente uma única pessoa conseguia cumprir Isaías 53. E essa pessoa é Jesus Cristo. Quando você chega a Daniel capítulo 9, no versículo 26, diz que depois das 62 semanas,
o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Eu não tenho tempo para falar sobre o que quer dizer semana aqui, e não quer dizer 7 dias. Semana quer dizer um grupo de 7, e na verdade se referiam a 7 anos. E se alguém fizesse a multiplicação que estava sendo proposta aqui de 62 semanas, irmãos, sem tirar nem pôr, vai cair no dia que Jesus entrou em Jerusalém, sem tirar nem pôr. Se alguém fizer esse cálculo de Daniel capítulo 9, sem falhar um dia, vai coincidir exatamente no dia que Jesus entrou em Jerusalém para ser morto. Assim como dizia a profecia de Daniel no capítulo 9. E em Oséias diz: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Olha o que Oséias diz: depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Haviam várias profecias no Velho Testamento. Eu citei algumas, porque eu não tenho como ler todas hoje, porque eu terminaria tarde. Só selecionei algumas para vocês entenderem que já havia um livro escrito que estava na mão dos judeus, que era explicado pelos rabinos muitos séculos antes de Jesus, e que descreviam um homem que seria enviado por Deus, e esse homem morreria, esse homem ressuscitaria no 3º dia, e esse homem levaria sobre si os nossos pecados, e somente um homem cumpriu isso aqui. Esse homem é Jesus de Nazaré. Amém. Por isso, se você quiser ser cristão, a primeira coisa que você precisa crer é que aquele homem que estava lá, na cruz, no Calvário, era o Filho de Deus. Eu sei que você pode pensar assim, mas muitas dessas profecias não são claras, e de fato não. E não são claras, não é porque elas não têm condições de serem compreendidas, elas não são claras para muitas pessoas por causa da dureza do coração dessas pessoas. Porque já sabemos que Daniel profetizou coisas que aconteceriam depois de Jesus, mas Daniel só compreendeu o que ele mesmo estava profetizando até o que tinha acontecido na Grécia. Ou seja, Daniel teve uma visão de que vários impérios viriam um após o outro. E nessa compreensão de Daniel, depois de ele ter profetizado, ele sabia do império de Nabucodonosor, babilônico, ele sabia do império dos persas, ele sabia do império grego, mas ele não sabia o que estava além daquilo, embora ele mesmo tivesse profetizado. A palavra do Senhor diz que muitas coisas foram escritas pelos profetas, não foram escritas para eles, mas foram escritas para nós. Hoje. Em Lucas capítulo 24, versículo 25, diz assim: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. E lá no versículo 27, Jesus está no caminho de Emaús e diz: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Amém. Muitas vezes, se alguém não chegar a explicar, mostrar isso que eu estou mostrando para vocês hoje, vocês não vão entender. Muitas vezes não vão entender. Mas tudo bem. Alguém diz: eu creio em Jesus, eu creio que Jesus é Deus. Eu vou dizer para você, quando a palavra do Senhor diz que aquele que crê será salvo, não quer dizer simplesmente que você acredita na existência de um Jesus que viveu há 2 milênios atrás e que ele era o Filho de Deus. Isso não basta para ser salvo. Porque porque crer em Jesus e não ser atraído por ele é impossível. Se você não se sente atraído por Deus, há alguma coisa errada naquilo que você diz que crê. A palavra do Senhor diz que esta é a vida eterna. João capítulo 17, versículo 3.
que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a vida eterna, que te conheçam. Gnosco é a palavra grega daqui, e quer dizer conhecer a nível de intimidade. Vida eterna é conhecer a intimidade de Deus. Para você ter ideia da intimidade, essa mesma palavra gnosco no grego era utilizada para dizer que uma pessoa que casou acabou de ter relações sexuais com sua esposa. Você entendeu o nível de intimidade sendo falado aqui? Quando se fala em vida eterna, não se diz, quando se fala assim, você precisa crer no Senhor, está dizendo assim, você precisa crer nele a ponto de compreender que você precisa ter um relacionamento com ele. Você precisa ir em direção ao Senhor. E se você se aproximar do Senhor, o Judas pregou isso no domingo passado, se você se aproximar do Senhor, o Senhor se aproximará de você. Amém. Se você for em direção ao Senhor, o Senhor vai em direção a você. Se você parar de orgulho, se você parar de ser soberbo, ser arrogante e se humilhar diante do Senhor, Senhor, me perdoe, Pai. Me perdoe porque o meu coração é duro. O Senhor fez tudo o que fez. O Senhor derramou um monte de profecia no Velho Testamento. O teu filho foi para a cruz no primeiro século. E ainda hoje eu tenho dificuldade de entregar a minha vida para o Senhor e ser um servo do Senhor, me derramar diante de Ti. Pai, eu quero substituir toda essa minha arrogância por humildade. Eu quero substituir esse sorriso fraco na minha cara por choro. Porque eu quero me prostrar diante de Ti, clamar ao Senhor, que o Senhor venha na minha direção, porque eu estou indo na Tua direção. Amém. O que eu quero é Te conhecer. Não me sinto mais satisfeito simplesmente fazendo declarações de fé que são vazias e sem graça. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero me prostrar na Tua presença. Eu quero ver o Senhor falando comigo. Eu quero o Senhor enchendo a minha alma. Eu quero o Senhor matando a minha sede. Amém. Sim, meus queridos, crer em Jesus Cristo, crer que Jesus é Deus, vai nos atrair até a sua presença, que a presença dele é preciosa, é maravilhosa. Amém. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Amém. Tu me farás conhecer. Eu faço é pedir para Deus, eu quero conhecê-lo. Mas, Senhor, eu quero conhecer a vereda da vida que o Senhor quer mostrar para mim. Amém. Porque eu sei que existe alegria completa na Tua presença. Um prazer que é eterno à Tua direita. Quanto mais íntimo de Deus você for, meu querido, mais Ele será querido por você. Quanto mais íntimo de Deus você for, quanto mais você for lá para a presença dEle, quanto mais tempo você gastar com Ele, mais você vai querer conhecê-lo, mais você vai desejá-lo, mais Ele vai ser alguém querido para você. Você imagina que para eu pregar essa noite, eu passei cerca de 10 horas meditando nas Escrituras, estudando sobre Deus, querendo saber quem Ele era. E havia momentos, enquanto eu ia meditando na palavra, me aprofundando no que significava cada palavra que estava escrita aqui, que eu parava e não aguentava continuar, porque Deus falava, para aí, meu irmão, porque eu quero falar contigo agora. Isso aqui não é para a igreja, isso aqui é para você. Amém. Eu quero conhecer você, eu quero que você me conheça, quero intimidade contigo. E eu parava e só começava a orar, e só conversava com Deus. E eu não conversava com Deus naquela rotina de oração. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu não, Senhor, me perdoe, Pai. Me perdoe, porque eu precisava conhecer mais. Eu precisava de mais tempo para ficar contigo. Eu precisava mais tempo de estar experimentando e bebendo dessa água preciosa que o Senhor é. Mas eu estou com muita coisa para fazer. Tem muita gente me ligando. Tem muito relatório chegando. Tem muita coisa, Pai. O Senhor disse, pois para de fazer as coisas, deixa eu fazer. Amém. Contra você, fica aqui comigo. Você não sai daqui agora. Você vai continuar na minha presença. Você vai ser alimentado por mim. Eu vou dar água para você beber agora. Quando a gente começa a estudar a palavra, meditar no que está escrito nela, quando a nossa meditação não é só aquele 10 minutinhos que você lê o texto e vai embora do trabalho, mas quando você para, você acorda mais cedo, você corre para a palavra.
Você pega isso aqui e você lê o texto e lê de novo, assim, orando só, não continuar lendo até eu entender o que está escrito aqui. Você vai ser atraído, e esse ser vai ser muito mais querido por você. A sua adoração muda, porque você não adora o desconhecido. As palavras que você diz são resultado daquilo que você experimentou durante a semana, na presença do Altíssimo. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Esse é um convite do Pai Celestial. Vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me. E comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará. Mas não só se deliciará, se deliciará na mais fina refeição. Amém. Se venham, o Senhor está chamando, venha. Porque eu sei que aquilo que vocês têm no bolso não consegue comprar algo que seja um prazer eterno. Porque eu sei que aquilo que vocês têm no bolso não consegue satisfazer de fato vocês. Eu sei que aquilo que vocês têm no bolso e que leva você a comprar coisas não delicia a tua alma. Eu sei disso. Portanto, aquilo que tem no seu bolso eu não vou precisar. Eu quero dar de graça uma água que você vai beber e vai se deliciar, uma refeição que você vai comer e vai se deliciar eternamente, todo o tempo na minha presença. Amém. Sabe o que acontece quando você compra uma coisa que você desejava muito? Aquilo traz um prazer lá, você está pagando e está levando para casa, não é verdade? Então o que acontece depois que você passa algumas semanas com aquela coisa? Sabe o que acontece quando você olha para uma mulher e deseja ter relações com ela? E você luta e tem relações com ela? Aquilo é muito prazeroso. O que acontece depois que termina a relação? O que acontece quando você vai para o banheiro e vai se masturbar? Você quer muito, deseja muito aquilo. O que acontece depois que termina? Sem graça, vazio, seco. Você quer muito casar com certa pessoa, e você luta, se vira, se apronta, se arruma, muda o jeito de ser, e aí depois que casa, pois é, foi bom, a lua de mel foi beleza, mas agora já tem conta para pagar, ele já tem que correr atrás do futebol dele, eu não, eu vou ficar aqui em casa com televisão, ele está ficando sem graça não de casar. Tudo aquilo e você puder conquistar com o seu braço, você vai sentir prazer durante um momento. Depois aquele prazer, vai para o brejo. Agora, vai para a presença de Deus. Aleluia. Gasta tempo lá. Acorda mais cedo. Lava a cara. Toma um café amargo para ficar vivo. Esfrega a pimenta nos olhos. Não, essa parte não precisa. Mas vai para lá. Pega a palavra. Não, se você pegar um versículo, estude o versículo, entenda o que o texto está querendo dizer. Aí depois você entendeu o que o texto está querendo dizer, você pergunta assim: Senhor, agora fala comigo. O que esse texto tem a ver comigo? E aí você fecha os olhos e deixa Deus falar com você. Você não vai esquecer aquele encontro com o Senhor. Como diz as Escrituras, como diz o Salmo, Deus vai te alegrar de manhã e você ainda vai estar cantando louvores à noite. Amém. Nem sempre vamos querer estar na presença do Senhor, mesmo que sejamos íntimos dele. Eu lembro da vida de Elias, que mostra ali que um homem íntimo de Deus, mas cheio de tarefas no ministério, mesmo que tenha sucesso no ministério, aquilo pode tirar o deleite da presença do Senhor. Um homem íntimo de Deus, que mergulha em muita coisa para fazer no ministério, chega um momento que a presença do Senhor pode não ser mais tão atraente como foi no caso de Elias. E ao invés de correr ao Senhor quando ele estava com medo, quando ele estava desanimado no ministério, ele se escondeu. Caminhou 41 dias. E eu imagino o sofrimento desse cara, sem o apoio de Deus durante 41 dias, andando 40 dias no deserto,
mas um dia caminhando com seu servo, e aquilo comendo por dentro, o medo, a angústia, o desânimo, porque na cabeça dele, embora ele tivesse sido fiel ao Senhor, pregado a Israel, ninguém mais estava adorando ao Senhor, só tinha sobrado ele. E acontece assim, quando você se afasta da presença de Deus, do lugar de adoração, do lugar de alimento de Deus, do lugar em que sua alma é saciada, quando você sai daquele lugar e se justifica isso, porque você tem muita coisa para fazer no ministério, chega um momento que você pensa, enganado, de que o que estava acontecendo no ministério era por causa de você e não por causa de Deus. E quando as coisas começam a dar errado, a tua visão sobre o ministério fica completamente deturpada. A sua visão sobre o que está acontecendo à tua volta fica completamente deturpada. Lembra da vida de Jonas? A vida de Jonas mostra que a sua insatisfação com os planos de Deus tiraram ele da presença do Altíssimo. Mesmo que Jonas fosse alguém íntimo de Deus. Mas na hora que Deus estabeleceu o plano deles, olha, naquele momento a Assíria era o império que estava escravizando Israel, e a capital da Síria era Nínive. E havia um ódio no coração de Jonas, porque os assírios tinham feito isso, tinham escravizado Israel. E Deus chega e diz assim: olha, você vai pregar para os ninivitas, para que eles sejam condenados. Irmãos, mesmo que Deus estivesse dizendo para Jonas que era para ele ir para Nínive, pregar uma palavra de condenação, dizer para eles que por causa dos pecados deles, eles seriam destruídos, Jonas não queria. Ele fugiu. Deus jogou ele no mar, botou ele dentro da garganta, dentro do bucho de um peixe. Ele ficou lá 3 dias. E 3 dias naquela catinha, eu não aguento mais esse fedor, eu me arrependo. E o peixe joga ele lá na praia de Nínive. Quando ele chega na praia, ele vê aquele outdoor: seja bem-vindo às praias de Nínive, a melhor Coca-Cola. E aí então, ele diz: mas aqui, eu vou ter que pregar. Gente, para pregar em Nínive, Nínive era tão grande, para pregar nela toda, tinha que pregar em 3 dias. A palavra do Senhor diz que era tão grande a má vontade de Jonas, que Jonas pregou tudo em um dia. Sabe o que nós? Vocês aí estão aí, vão se perder, vão tudo para o inferno. Tchau. Vão tudo morrer, vão todos se acabar, porque são tudo pecador. Pregando de má vontade, Jonas, sem graça. Com aquela pregação michuruca dele, a cidade de Nínive se arrependeu, vestiu um pano de saco, se prostrou diante do Senhor, pediu misericórdia do Senhor. E Deus perdoou. Aí Jonas ficou virado. Eu sabia que o Senhor é um Deus que perdoa, por isso que eu não queria pregar, porque eu sabia que o Senhor ia ficar coitadinho deles. Eu sabia, Senhor, que o Senhor ia fazer isso com eles. Poxa vida, era para Jonas ir para a presença do Senhor. Dizer: Senhor, Tu és soberano. Meu coração está magoado com eles. Os meus planos para eles é que o Senhor os condene, que o Senhor tire Israel de lá. Tire Israel debaixo da servidão dos assírios. Isso é o que eu quero. Mas que seja feita a Tua vontade e não a minha. Porque os Teus planos são maiores que os meus planos. Quando eu no meu coração, eu estou bebendo da Tua água, para que o Senhor cure aquele que está lá. Era assim que era para Jonas fazer, para o Senhor. Mas ao invés disso, na hora que João viu o arrependimento de Nínive, saiu correndo, se escondeu. Aí, Senhor, quero que o Senhor me mate. A mesma coisa que queria Elias, quero que o Senhor me mate. Eu não quero viver, para mim é melhor morrer. Eu quero que o Senhor me mate. E o Senhor vem com aquela pergunta que é muito sem graça, assim, que um cara está doido para dar uma palavra de piedade. Já viu o cara chegar assim: não está nada se acabando, está tudo, não presta mais, eu estou com raiva de Deus, porque Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus está me maltratando. Aí você chega assim para ele e diz: é razoável aquilo que você está pensando? Aí o cara fica com raiva mesmo. Que eu estou aqui sofrendo por causa das coisas que estão acontecendo, e você vem para me perguntar se é razoável o que eu estou pensando? É lógico que é razoável, você já passou o que eu estou passando?
Se você estivesse na minha pele, você não estava perguntando se era razoável. É difícil quando você não está na presença do Senhor. E mesmo pessoas íntimas como Elias, como João faziam isso, o apóstolo Paulo mostrava que no íntimo dele, ele queria fazer a vontade de Deus, mas havia uma outra lei dentro da carne dele que impulsionava ele para o pecado. Isso traz esperança no meu coração, sabia? Porque quando a palavra do Senhor diz que conhecer a Deus, ou melhor, crer no Senhor, é mais do que simplesmente acreditar que uma coisa é verdade, mas é conhecer a Deus e gerar intimidade com Ele. Então me dá esperança pensar que mesmo uma pessoa íntima de Deus pode ter problemas em aceitar o ministério como está, pode ter dificuldades para aceitar os planos de Deus e pode ter dificuldades com o pecado. Mesmo pessoas íntimas de Deus podem passar por isso. A diferença é que Deus vai atrás delas. E quando essas pessoas estiverem cansadas, desanimadas por causa do ministério, Deus vai chegar para elas e vai dizer: é razoável aquilo que você está fazendo? Por que você não vem e faz aquilo que eu mandei você fazer? Amém. Eu vou ser com você. Eu te fortaleço e te sustento com minha destra fiel. Amém. E quando os planos não estiverem dando correto, não estiverem de acordo com aquilo que eu quero, quando os planos de Deus forem ruins para mim, forem pesados para mim, e eu tiver com aquela sensação que Deus se esqueceu de mim, se eu sou íntimo de Deus, se eu quero conhecer ao Senhor na sua intimidade, Deus vai conversar comigo. Deus não deixou Jonas só, Deus não deixou Elias só, Deus não deixava Paulo só. Quando eles estavam quebrantados, Deus ia estar com ele, porque Deus trazia aquelas pessoas para a restauração. Segunda coisa, meus queridos, é que intimidade com Cristo facilita intimidade com o seu corpo. Você percebe que no versículo 3, João diz assim: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Aqui a palavra para comunhão é koinonia. Assim como gnosco quer dizer intimidade, relacionamento íntimo. E aqui João está dizendo: sabe por que eu estou querendo convencer vocês de que o Jesus que veio lá de Nazaré é o Filho de Deus? Sabe por que eu estou dizendo que eu sou testemunho daquilo? É porque eu quero que vocês tenham intimidade comigo. Agora eu quero dizer para vocês: a minha intimidade é com o Pai e com seu Filho Jesus. Então, eu estou estimulando vocês para terem intimidade comigo, porque eu conheço, eu convivi com o Filho, e eu tenho intimidade com o Filho e tenho intimidade com o Pai. Intimidade com Cristo torna seus interesses mais importantes que os nossos. Eu nunca esqueço a palavra de Paulo sobre Timóteo aos Filipenses. Pois assim: não tem ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Cristo Jesus. Sabe o que acontece com alguém que vai para a presença de Deus? Aquele que eu falei, que estava lá passando horas na presença do Senhor, meditando na palavra, em oração, deixando Deus falar com ele, deixando Deus alimentar ele. Se tem uma coisa que ele vai desejar, se tem uma coisa que ele vai querer fazer, é servir e obedecer a Cristo. Se tem uma coisa que é importante na vida dele, é servir e obedecer a Cristo. Os interesses de Cristo tornam-se a coisa mais valiosa da vida dele. Os outros interesses não. Uma das coisas que Jesus mais deseja, e talvez a coisa que ele mais deseja para a sua igreja, é que essa igreja seja uma só. Amém. Não é para ficar cada um defendendo um próprio interesse, é para todo mundo correr na direção de um único interesse, o interesse de Cristo. E aí nós vamos evitar aquela coisa de ficar dizendo: olha, eu não gosto do encontro da célula daquele jeito, não gosto do jeito que aquele líder conduz o encontro, eu não gosto desse jeito da igreja evangelizar. Não tem nada a ver com o jeito que você gosta, não tem nada a ver com o jeito das músicas que você gosta, não tem nada a ver com o jeito da oração que você gosta, tem a ver com os interesses de Cristo. E quando você se afasta da intimidade do Senhor, quais são os interesses que vão ficar valendo?
os seus. Quando você sai de perto de Cristo, são os seus interesses que vão ser importantes. São os seus interesses que você vai querer que sua esposa tenha, sua esposa se importe. São com seus interesses que você vai querer que seus pais se importem. São com seus interesses que você vai querer que os seus filhos se importem. Os membros da célula se importem. Os membros da igreja se importem. São os seus interesses que vão ser prioridade. Porque as pessoas são assim. No texto diz, pois todos buscam seus próprios interesses. Mas intimidade com Cristo torna os interesses de Cristo mais importantes do que o nosso. E outro detalhe, você vai ter mais facilidade para abrir o seu coração para alguém que tem intimidade com Cristo. Não é verdade? Olha para o pessoal da tua célula. Vamos pensar agora no pessoal da tua célula. Qual é aquele que você percebe que tem mais intimidade com Deus? No jeito que ele fala, no jeito que ele age. A segunda pergunta é, você gostaria de ser discipulado por ele? Você gostaria de que ele fosse o seu amigo mais próximo na igreja? O seu irmão mais perto? Você gostaria que ele chegasse para você e dissesse assim, tu és o meu discípulo amado? Você gostaria, né? Porque tem uma coisa que nós todos procuramos quando vemos assistir o culto: significado para a nossa fé. A maioria de vocês sabe o que quer dizer uma religião sem graça e vazia. A maioria de vocês ou está vivendo ou já viveu isso. E se você pudesse ter uma experiência íntima com o Senhor, você ia querer. Agora, nesse minuto, você ia querer essa intimidade com o Senhor. E se tivesse alguém, se há alguém que você conhece que tem essa intimidade com Cristo, você queria estar perto dele. Você quer que ele fale como é que ele chegou lá. Eu queria ver, tem pessoas aqui na igreja que eu gosto de sentar perto para ouvir eles orando. Você já pensou nisso? Pessoas que eu gosto de orar, gosto de ouvi-los orar. E eu aprendo enquanto eles estão orando. Porque eu percebo que a oração deles não é aquele Senhor nosso Deus, Pai, Senhor nosso Deus, Pai, Senhor nosso Deus, nós não é em nome de Jesus, amém. Não é essa oração que eles fazem. A oração que eles fazem é Pai, como é doce a presença do Senhor. Eu gosto desse pessoal. Eu gosto de orar com esse pessoal. Tem alguns de vocês que me ensinam a orar. Tem outras pessoas que eu admiro muito quando elas estão falando a respeito do que elas leram na palavra do Senhor, como a palavra tocou o coração delas. Eu quero estar perto dessas pessoas. Elas são impressionantes. E elas, quando chegam, perguntam para mim como é que você está, e eu quero contar como é que realmente estou. Porque eu quero que elas falem para mim o que Deus quer que eu faça, como Deus quer restaurar a minha vida. Eu quero contar para elas. Eu gosto de falar dos meus problemas do meu pai, porque eu vi durante os 28 anos que eu passei na casa dele, eu vi como é que ele lidava com o relacionamento dele com Deus. Então, se tem alguém que não tem dificuldade com os meus problemas, é meu pai. Porque é legal ouvir de alguém que vive intimamente com Deus, para dizer o que eu tenho que fazer. E é difícil meu pai dizer faz isso, para eu ficar duvidando, será que é bom? Não, é melhor eu fazer aquilo ali, porque eu sei quanto que andou com o Senhor. Certamente você tem algumas pessoas perto de vocês que andam com Deus. E na sua célula você vai precisar de pessoas assim. E eu diria para você, talvez você queira ser essa pessoa, que as pessoas vão querer se aproximar de você, que estão precisando ouvir você, estão precisando orar junto com você, eles querem orar com você, querem meditar na palavra junto com você. Tem um texto que diz, meus coríntios, que mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, eles por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Um lugar precioso para você derramar sua intimidade é no meio de pessoas íntimas de Deus. Que bênção, meus queridos. Sabe qual é a consequência disso? Intimidade com irmãos íntimos de Cristo promove alegria.
uma alegria completa. Que o versículo 4 diz: escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. E existe uma pequena dúvida se aqui a expressão é nossa ou é a de vocês. Independente se a alegria de João, se a alegria da igreja, o fato é que essa comunhão, essa intimidade uns com os outros, essa intimidade com Deus, ia trazer alegria para o coração deles. E eu vejo o que diz Paulo aos Filipenses, capítulo 1, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. No 2 João, capítulo 1, versículo 12, diz: tenho muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. É bom falar com você pelo telefone, é bom mandar um WhatsApp para você, mas eu gosto mesmo de olhar para você. A sua presença, essa intimidade minha com você, me traz alegria. E se tem uma pessoa que eu gosto de estar para me alegrar com você. Eu tive uma vez uma experiência, não sei se ela aconteceu de novo, mas uma vez eu tive essa experiência. Eu fui para um encontro, de vez em quando eu resolvo visitar algumas células assim, sem avisar. Eu só chego lá. Eu como pouco nesse dia. E aí uma vez eu cheguei, e aí meu irmão disse assim, e aí não deu para esquecer mal o que ele disse: quando o senhor entrou aqui, meu coração se alegrou e eu não sei porquê. Ah, rapaz, pensou? Eu sendo a razão da alegria de alguém? E quando é que isso acontece? Quando você vai até a intimidade de Deus, e quando você sai de lá, você vai até a intimidade das pessoas. A alegria do Senhor você mostra para as pessoas e alegra o coração das pessoas. Isso é que eu desejo para as células. É isso que eu desejo nos encontros. É isso que eu desejo no dia a dia, quando os irmãos se encontram uns com os outros, quando existe o discipulado, a prestação de contas, parceria, companhia de fé, nos encontros do treinamento, do caminho do treinamento. Sim, meus queridos, eu quero que vocês queiram estar juntos uns com os outros. Eu quero que seja um momento alegre para vocês. Porque a palavra do Senhor diz que quando vivemos intimidade com pessoas que são íntimas de Deus, o nosso coração tem uma alegria completa. Amém. Completa. Queria concluir exortando os irmãos: creiam no Senhor, porque temos testemunhas que viram aquilo que havia sido profetizado. Procure conhecê-lo, busque intimidade, encha o seu dia com a presença de Deus. E busque intimidade entre seus irmãos, enchendo seus encontros da vida de Cristo. Essa é a minha palavra de exortação para os irmãos. E talvez os irmãos queiram memorizar 1 João capítulo 1, versículo 3. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o Senhor e com Jesus Cristo e com seu Filho Jesus Cristo. Pense bem, por que você deve crer em Cristo Jesus? Não sei se você vai ter tempo de pensar nisso agora, mas talvez em casa. De que forma você pode envolver-se ou envolver Cristo no seu dia a dia? Você já pensou falar com o Senhor no ônibus, dirigindo o carro? Você já pensou falar com o Senhor lá no trabalho? Cada coisa que está acontecendo, você coloca conversando com Deus sobre aquilo e pedindo para Deus trabalhar com você? O que pode estar atrapalhando sua genuína comunhão com seus irmãos? Portanto, eu sugeriria as seguintes tarefas para vocês. Além de memorizar o texto de 1 João 3, defina um horário para intensificar a sua busca por intimidade com Cristo. Assuma um compromisso, marque um encontro comprometido com Cristo. Senhor, a partir de agora, 5 horas da manhã, ou talvez 9 horas da noite, ou então meio-dia, o meu encontro é contigo. Não tem nada na minha agenda nesse horário, eu não faço outra coisa. De meio-dia até 1 hora, de 5 horas até 6 horas da manhã, de 9 até 10 horas da noite,
E esse horário não é para fazer os 3. Se quiser fazer os 3, estou sugerindo horários, mas marque um horário no Senhor. E esse horário tem um propósito: buscar a intimidade de Deus. Procure conversar com Cristo em cada momento do seu dia, com ações de graça, louvor e pedidos. E olha essa sugestão: tenha tempo junto com seus irmãos para envolver Cristo em seus comentários. Esse é um hábito que pouca gente tem, mas que talvez você queira incluir. Talvez você vai falar sobre, eu não sei se o Flamengo ganhou, acho que ele perdeu hoje, de novo. Mas talvez você queira dizer assim, a vez, olha, o Flamengo perdeu, talvez eles, olha, Deus tem me dado a oportunidade de aprender a ser perseverante em meio a dificuldades. Porque o Flamengo não saiu do campeonato ainda, apesar de ele só apanhar. Você vai falar sobre o aumento, cara, eu ganhei um aumento. Não, eu não ganhei. Nossa, Deus me abençoou com o aumento. Eu tenho passado por dificuldade com minha esposa. Não. Eu quero saber o que Deus quer falar comigo, porque eu tenho tido muitas dificuldades com minha esposa. Inclua Deus nos seus comentários. Olhe para as coisas que você pensa e faz sob a perspectiva do Senhor. Que a tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus sonhos